Fala rapaziada, tudo certo? Um grande abraço, de volta aqui para mais um vídeo no nosso canal para comentar o resultado deste sábado lá no campo do Palmeiras. Campo do Palmeiras é bom, né? Coisa do passado, falar campo do lá no estádio, na arena do Palmeiras, o empate do time da casa com o Santos por 0-0. A gente pode analisar a partida de futebol sob os mais diversos prismas, das mais diversas maneiras. Mas nós temos que pontuar algumas coisas para sermos justos. No vídeo anterior, os senhores vão de lembrar que eu disse aqui que o Palmeiras basicamente ia explorar uma característica que o Santos dá ao adversário. O Santos tem um jogo de imposição e de ocupação de espaços, e dito e feito, o Palmeiras abusou do jogo aéreo e também das bolas esticadas nas costas da defesa. Nessa questão do jogo aéreo, por duas vezes o Santos foi salvo pelo goleiro Everson, fez uma grande atuação. Esse é o primeiro ponto positivo que eu quero destacar do jogo deste sábado. Ele não foi bem apenas naquelas duas grandes defesas que ele fez. Eu li algumas pessoas em redes sociais assim, mas tá dando muito chutão, isso aí o Vanderlei também faz. Não. Percebam a diferença, como ele toca na bola, os passes que ele dá, o Everson. O Vanderlei faz muito mais força para conseguir sair jogando, tocar a bola com os pés. Para o Everson isso é mais natural. Não estou dizendo aqui que a partir de hoje ele vai ser o titular do Santos, até porque o Vanderlei vem jogando bem debaixo das traves e melhorando com a bola nos pés. Mas que dá para ter confiança nesse goleiro que o Santos trouxe do Ceará, não só na questão de sair jogando, e quem sabe um dia mais à frente, com uma característica que ele tem que é bater falta, mas principalmente debaixo da trave, na hora de sair socando. Foi muito bem o goleiro, o Everson, que o Santos trouxe nesta temporada. Então, esse é o ponto positivo. Aliás, eu queria usar esse vídeo para destacar principalmente estes pontos. Você tem um resultado de 0-0 na casa do adversário, jogando com alguns atletas que não vêm tendo oportunidade. Acho que em termos de resultado de campeonato fica de bom tamanho, não é ruim obviamente você empatar fora de casa, mas aí a gente tem que tentar, repito, extrair algumas coisas boas. Já falei do Everson, Gustavo Henrique fez uma grande partida de novo, talvez seja a melhor fase do Gustavo Henrique no Santos. Ele cresceu demais na mão do Sampaoli. Eu me lembro quando ele estreou lá atrás, se eu não estiver equivocado, num jogo contra o Bahia, e ele fazia dupla de zaga com o David Braz, acho que era até o Muricy o treinador, e o Gustavo Henrique teve uma carreira muito cheia de altos e baixos, também por conta das lesões que ele teve, mas hoje ele se firmou, inclusive no sentido de impor respeito, né? Ele sempre teve aquela cara de meninão e coisa e tal, agora ele está se impondo como um verdadeiro zagueiro, tem que fazer um xerife ali da zaga. Então, mérito para o Gustavo Henrique, que foi muito bem, e para o Sampaoli, que muita gente tem falado do trabalho do Sampaoli com o Alisson, com o Jean Mota, mas o Gustavo Henrique cresceu demais. Então, dois destaques na defesa, porque o Santos defensivamente, apesar de ter tomado um sufoquinho no segundo tempo, foi muito bem. E no meio de campo, a gente tem aquela sensação de dúbia, né? São os dois extremos. Primeiro, a alegria de ver esse rapaz, o Jean Lucas, desfilando o futebol dele no meio de campo do Santos. Muita gente o compara com o Pogba. Eu não gosto muito dessas comparações, mas acho que mais pela questão física e no aspecto técnico ele tem muita qualidade. Aliás, eu me pergunto com toda a franqueza como é que esse rapaz não era titular absoluto do Flamengo. Você, eventual amigo flamenguista que passa aqui pelo canal, eu deixo uma pergunta para vocês. Como é que esse rapaz não era titular do time do Flamengo? Por que contrataram um monte de gente lá e esse cara não jogava lá? Meu Deus do céu, ele tomou conta do meio de campo, né? Se impondo, marcando, distribuindo o jogo, dando passe longo, chegando para finalizar, quase que ele faz um gol no finalzinho da partida. Ou seja, um jogador moderno, completo de meio de campo, e a felicidade que a gente tem de vê-lo jogando com a camisa do Santos vai ter o aspecto negativo que a gente vai ver no tempo passar, e não sabemos se ele continuará no Santos, porque não há nada no contrato que faça com que ele possa permanecer, a não ser que o Santos arrume um investidor, enfim, lá no final do ano, para ficar com esse atleta na Vila Belmiro. Então, mais uma grande atuação,
a se destacar. Para mim, os principais jogadores foram esses. Eu, para ser justo, gostei do Cueva, achei que ele melhorou, tem crescido de produção. Pela característica do jogo, o Derlis e o Rodrigo ficaram um pouco comprometidos, mas não dá para você colocar 100%. Por que fulano foi bem, por que fulano foi mal? Porque sempre tem a questão do time titular, de você ter preservado alguns jogadores, de você perder um pouco da mecânica, do entendimento do time titular que vem atuando. Tenho certeza que fosse em outra circunstância, o Santos com o time titular talvez pudesse ter vencido a partida contra o Palmeiras. Além disso, poderá vencer num eventual confronto mais à frente, quando tiver resolvida a questão da lateral esquerda. O Copete desta vez não foi bem de lateral, ele não teve uma boa atuação. E o Matheus Ribeiro, que não comprometeu nas outras partidas, teve um bom lance ofensivo no segundo tempo, uma boa jogada do Rodrigo, ele quase fez um gol, chutou uma bola cruzada, mas no geral não se ouve bem. E em relação ao Yuri, eu vejo muita gente nas redes sociais criticando, descendo a lenha no Yuri, e entra técnico, sai técnico, esse rapaz joga. Ele se confunde, ele tem problemas e tal, mas eu quero me colocar no lugar do treinador, né? Porque assim, se nós, imprensa, e vocês aí do outro lado, torcedores, a gente tem de comum acordo que o Yuri é um jogador que hoje não serve para o Santos, a pergunta que fica é, por que serve para tantos treinadores, inclusive para o São Paulo? Então é provável que ele tenha visto nesse rapaz alguma coisa que a gente ainda não viu. Então, talvez ele esteja trabalhando isso mais para frente para que ele possa ser o jogador que muitos enxergam. E eu costumo falar isso porque vi ao longo da história do Santos, como eu já citei outro dia, o Renato e o Elano, de 2001 para 2002, e o próprio Jean Mota esse ano, né? Jogadores que em determinado momento evoluem, crescem e desabrocham. Então, quero acreditar que o São Paulo viu alguma coisa nesse rapaz que possa fazer com que ele jogue melhor um dia, seja mais útil para o time do Santos um dia. Então, acho que em linhas gerais é isso. Tivemos alguns destaques individuais, outros jogadores que deixaram um pouco a desejar. Na situação geral, o Santos teve mais posse de bola que o Palmeiras. Eu estava vendo um tweet do nosso amigo Cássio Lira, jornalista, que faz comigo o Esporte em Destaque lá na Nova FM às quartas-feiras, ele que é do G1, dizendo que foi uma das 5 partidas em que o Palmeiras teve menos posse de bola do que o adversário até hoje na história da sua arena. Na estatística que eu recebo dava conta lá em torno de 60 e poucos por cento, 63%, mais ou menos isso. O Palmeiras chutou mais, é verdade, mas o Santos teve mais posse de bola. E o Santos teve foi menos agudo ofensivamente. Se tivesse, talvez, um atacante com um outro peso ali para incomodar um pouco mais a defesa palmeirense, talvez tivesse tido uma outra sorte. E no final, o Palmeiras amassou um pouco o Santos porque foi na base do Bumba Meu Boi, que é o esquema tático que o Felipão utiliza, né? Basicamente dar chutão, colocar a bola na área, pressionar, utilizar a questão individual dos seus jogadores. O Palmeiras tem tecnicamente bons jogadores e isso poderia ter feito a diferença. Poderia, mas não fez, né? Então aí o Santos deu uma desarranjada no final, ele mudou de característica, o time do Santos mudou um pouco de característica e começou a dar muito passe comprido, né? Esticar muito a bola e tal, e perdia essa posse no final. Mas enfim, em linhas gerais, como eu estava dizendo, foi uma partida razoável, né? Foi uma partida aceitável do time do Santos. Foi incomodado pelo rival, que é forte, que tem bons jogadores, mas ficou claro que com uma equipe mexida, que ainda não tem uma solução para a lateral esquerda. Aliás, nas próximas horas é bom que a diretoria resolva a história do Felipe Jonathan e também do Jorge, para que logo o São Paulo tenha um jogador mais pronto para essa posição, um cara que efetivamente reforce essa lacuna que tem o time do Santos hoje, que é a lateral esquerda. Então, resolvendo com esses dois atletas, um ou outro vai jogar, o outro vai compor, pode jogar em outra posição, enfim, é uma questão de tempo para arranjar esse setor do time, arrumar esse setor do time e a equipe ter uma fluidez um pouco melhor. E só um último detalhe que é importante dizer: teve um pênalti para o Santos no segundo tempo. Teve um pênalti para o Santos que o árbitro não deu. Então, isso faz toda a diferença. Se fosse um jogo de Copa,
já que o Palmeiras e o Filipão tentaram levar na base do grito, né, da base da pressão, muitas vezes o jogo ficou com cara de jogo de Copa. Se é um jogo de Copa, isso faz toda a diferença. Gol fora de casa, enfim. Então, a gente tem que pontuar esse detalhe, porque se fosse no mata-mata, o Santos teria o jogo de volta, né? Mas esse gol, esse pênalti não dado, que poderia ser convertido ou não, enfim, faria bastante diferença. E só mais uma questão, porque eu sei que os palmeirenses vão dizer, poxa, mas também o Palmeiras não tem colocado os seus titulares, não jogou, o Ricardo Goulart não começou a partida, né? Outros atletas foram preservados, não sei o quê. Só que o Santos está jogando o Campeonato Paulista, basicamente com o mesmo time o tempo todo, já viajou para jogar a Copa do Brasil, foi ao Piauí, e foi ao Uruguai jogar a Copa Sul-Americana. E o Palmeiras tem feito laboratório no Campeonato Paulista, pondo e tirando, preservando jogadores. Então, o ritmo para o Santos no começo de temporada está mais puxado. Então, assim, diante das circunstâncias, o pontinho que o Santos somou, ele se mantém líder do grupo, se mantém líder da classificação geral, e só vai depender dele mais à frente para buscar essa condição de ser o melhor time da primeira fase e ter vantagens de decidir em casa nas próximas etapas do Campeonato Paulista, tá certo? Fechando, a gente comentou aqui no último vídeo a respeito do Jonas, né? Muitos amigos na internet comentaram a respeito dessa possibilidade, e a gente acabou neste sábado lendo, né, notícias que acho que onde eu li foi no Lance, né, a notícia no Lance e a imprensa portuguesa também repercutindo que o Santos teria no condicional o interesse no Jonas. Se tiver realmente o interesse e puder trazer, traga, porque eu sou totalmente favorável à vinda do Jonas, acho que encaixaria como uma luva no time do Santos, a não ser que, repito, haja uma outra alternativa aí de mercado que esteja sendo trabalhada pelo presidente José Carlos Pérez, pelo Renato e pelos dirigentes santistas, tá certo? Meus amigos, agradeço novamente a audiência de todos, peço para que quem não for inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, avise os amigos, curta o nosso vídeo, ative o sininho também para receber as nossas postagens. Terça-feira tem Copa Sul-Americana, decisão, hein? No próximo vídeo a gente vai falar muito sobre esta partida, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.